Aqui primeiro, quando eu comecei, eu plantei minhas fruteiras, que é a manga, né? Foi a primeira que eu plantei. Aí o abacaxi. Vou plantar minhas coisas, porque são coisas que demoram para produzir. Você viver aqui, quem veio pra cá assim na braquiária, era só pasto e não conseguiu. O cara ficou um ano aí, viu a família quase passar fome, porque como você produz, a modo de você ter renda, não tem condição, né? Aqui já começa as pitaias. Aqui pra cá, né? Aí tem amora com pitaia, com milho. Seu Zé, e como é que funciona o ciclo da pitaia? Quanto que ela dá no ano? Quantas vezes? E ela começa aqui, ela começa para nós aqui, ela começa a dar as primeiras em outubro. É mesmo? É as primeiras floradas. E aí agora ela está fechando. Ela então... pode ser que ela ainda vai dar mais algumas flores. Então aqui a gente tem um problema sério em assistência técnica, né? Tanto do estado, que é difícil, o municipal. É muito difícil aqui a assistência técnica. O Mato Grosso é um estado muito grande, né? A gente tem 142 municípios e dentre eles nós temos aproximadamente 60 mil propriedades relacionadas à agricultura familiar. O potencial do estado em estar cobrindo esse número de produtores, né, da agricultura familiar é muito baixo, né? Temos aí em média menos de um servidor por município. Para os beneficiários que estão no projeto, nós entramos com esse aporte de ATER, com técnicos especializados, onde nós, somando com o governo do estado e somando também com a Secretaria de Agricultores Municipais, a gente consegue trazer um aporte mais especializado em assistência técnica e extensão rural. Nós trabalhávamos com pastagem, né? E daí a falta de condição do meu pai, às vezes, não ter recurso para trabalhar na pastagem ali, a soja veio chegando e foi apertando para arrendar a propriedade para o soja. Às vezes a gente não vai conseguir trabalhar toda a propriedade, que a propriedade é grande, 33 hectares. A gente arrenda uma parte da propriedade, gera mais uma renda para a propriedade. E a parte que às vezes a gente acha que a gente dá conta de tocar, que é aproximadamente uns 5, 6 hectares, é a parte que a gente trabalha com hortaliças, mandioca e outras culturas em geral. Então, aqui como vocês podem ver, ó, aqui foi um pé de mandioca que veio uma deriva de veneno e afetou esses pés da borda do plantio aqui. Aí ele deu a deriva aqui, foi afetando todos esses pés da beirada. Ó. Ele vai afetar lá a raiz, ele vai dar apodrecimento na raiz. Outro exemplo aqui é a questão das pragas que a gente tem no meio da lavoura, né? Quando o momento que faz a aplicação do inseticida lá, a gente acontece de a praga descer para dentro da lavoura da gente, que é a questão da mosca branca. A gente tem, às vezes, muito surto de mosca branca. Como vocês podem ver aqui, essa área aqui minha foi totalmente afetada. Infelizmente eu não vou conseguir colher porque teve muito ataque de mosca branca. Aqui tem esse pé de açaí aqui, que é o açaí de torceira. Nós temos essa semente Tussimudo de alta floresta. Aí esses dois. Aí essa árvore aqui, ó, é esse pé de ingá e aquela árvore lá de imbaúva, que já eram as primeiras duas árvores que tinha na propriedade, quando nós mudamos pra cá. Essa aqui que é a que tá no mapa. Esse aqui tá no mapa. Esse pé de ingá e aquele pé de imbaúva lá. É cultural, o pessoal não faz poda, né? Não, a gente procura fazer a poda, nem, por exemplo, os pés de goiaba mesmo. Se você não fizer poda, você não pode. A poda tem que ser radical, né? Porque aqui já tá passado, né? Então já fazer uma poda para olhando o lado da produção. Tentar cortar mais baixo aqui, porque quando vem a brotação nova, ela vem mais comprida, né? Mais fina. Então aí faz um manejo, fica mais baixo, né? Fica melhor pra gente. A gente vai fazer um isolamento aí para evitar a entrada de pragas, doenças, principalmente o fungo, né? No caso, eu usei o barro com cal verde, né? Daí tem que aplicar isso em todas as partes. Todos os cortes, onde foi feito corte. Outra prática importante que a assistência técnica leva para os agricultores é a parte de poda do plantio. Existe a poda de formação, que é onde você vai conduzir a planta, aí como você vai querer a formação dela, né? Onde você vai fazer o controle de como vai entrar a luminosidade de forma que não vai prejudicar a planta. E tem também a poda fitossanitária, que é a poda que vai ajudar tanto a passagem de ar
dentro da planta, como também vai ajudar no controle de fungo. A benção nossa é que esse ano não queimou a serra, né? Nós conseguimos apagar o mato. Não deixamos o fogo subir a serra. Foi 23 dias aí socado aí pra dentro, aí, trabalhando com o fogo aí. Nós conseguimos, graças a Deus, esse ano não queimou. Nós plantamos, o fogo queima, não tem como. Quando você chega lá já tá só o pó. Aí você quer fazer tudo de novo. Mas eu acredito que com o tempo nós vamos conseguir ajustar as coisas e o pessoal vai entrar a ter consciência também e parar com esse negócio de estar queimando as coisas, né? A seca foi um problema muito sério para nós. Nós carregava água bastante, era 5.500 litros de água para as frutíferas que nós plantamos. 3 em 3 dias, tudo no regrador. Foi a batalha que eu tive dentro de 7 meses. Nós perdemos muito plantio de giló, quiabo, mais de 3.000 pés de quiabo perdido, mais de 1.000 covas de abóbora perdido, machicho, berinjela, pimentão e várias outras coisinhas de canteiro também que nós não conseguimos moer porque não tinha água. Aqui é 9 ou é 10. 9 nessa rua, parece. Rua. E na rua de baixo tem mais um pouco do Copuaçu. Porque daí a gente plantou essa rua por causa para aproveitar também a irrigação, né? Que a gente conseguiu colocar irrigação depois de muito tempo. Aí aqui tá os pés de então, a situação climática, ela tem afetado nós na agricultura familiar em vários fatores. Tanto na parte da olericultura ou nos outros plantios. Por quê? O calor está intenso. A fumaça tem chegado nos últimos anos muito até a propriedade e a gente não está conseguindo mais produzir naquela quantidade. Antigamente a gente produzia pelo tempo de chuva que existia, a gente não precisava de tanta irrigação. E nos últimos anos a gente está precisando injetar muita água no solo na época da seca e a gente não consegue a mesma quantidade de produção. Quando é seca, é muita seca, quando chove, é muita chuva. Fazer restauro nesse cenário de emergência climática, ele tem sido extremamente desafiador. O custo da restauração aumenta muito, porque a gente tem perdas de mudas, perdas de plantios, perdas de áreas restauradas significativas. Normalmente, esse custo a agricultura familiar não consegue absorver. Além disso, nós temos outros custos, por exemplo, o uso intensivo dos recursos hídricos, que cada vez mais exige um custo maior para poder manter os seus sistemas irrigados. Todos esses desafios, eles impactam mais a agricultura familiar. Então, para quem chegou aqui há 11 anos atrás e encontrou uma propriedade uma área totalmente degradável, apesar de toda a dificuldade que nos encontramos, a situação climática que a gente vem enfrentando, passando medo de fogo, falta de chuva, então a gente vai continuar persistindo e insistindo nisso aqui porque a gente acredita no que a gente faz, que o turismo rural é algo para o futuro, que as pessoas possam vir, poder vivenciar isso aqui. A gente tem uma dificuldade enorme aqui, que essa ajuda do IPAM já ajuda muito, vai me favorecer demais. Eu acho muito bom.